Olá, marceneiros e apaixonados pelo mundo da marcenaria. Hoje eu quero falar com vocês sobre, não é máquinas nem ferramentas, nós vamos falar hoje sobre motor elétrico, motor trifásico trabalhando no 220, ou seja, trifásico trabalhando no monofásico. Já sentiu essa necessidade? Já passou por essa situação? Então esse é o vídeo de hoje. Vamos lá! E antes da sequência nesse vídeo, eu quero fazer um agradecimento ao Toninho Arteirinho, tá? Arteirinho VIP. Para quem ainda não conhece, que é raro quem não conhece ele, vá lá no canal dele, Toninho Arteirinho VIP, se inscreve, o cara é fantástico. Arteirinho, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo. E em agradecimento ao Arteirinho, eu mandei um presente para ele. E ele fez um vídeo, tá, desse presente. Vai lá no canal dele e veja o vídeo que ele fez do presente que eu dei para ele. Arteirinho, muito obrigado. Claro, gente, que o correto seria motor trifásico numa rede trifásica e o motor monofásico numa rede monofásica. Mas nem sempre é assim, a gente não consegue controlar tudo. Bom, o que eu vou falar aqui hoje são duas situações, tá? A primeira e mais fácil e barata de fazer isso seria com que? Um capacitor permanente. É a maneira mais fácil. Esse capacitor ele tem que ter 30 micros para cada CV do motor. Então se o seu motor tem 2 CV, você vai precisar de um capacitor com 60 micros e assim por diante. Essa é a maneira mais fácil. Eu vou agora discriminar um pouco desse capacitor. Vamos lá. Uma das vantagens do capacitor permanente é que ele não precisa daquele botão antigo que se fazia de dar o start, né? E depois o motor continuava ligado. Não, ele já liga automático. Você apenas liga o motor, ele já sai girando na rotação correta e tal. Ele é possível girar no sentido horário e anti-horário, então funciona bem. Só que as desvantagens do capacitor permanente é o seguinte: ele vai reduzir a força do seu motor. Se você tem um motor ali, de um caso de 2 CV, ele vai reduzir talvez para 1,5, 1,3. Você já tem um prejuízo ali de força. Determinadas máquinas, isso é muito complicado, né? Mas em algumas máquinas dá para trabalhar. Bom, o capacitor permanente ele é um quebra-galho. E outra coisa que acontece também com ele, que já teve alguns clientes meus que fizeram isso, ele acaba reduzindo bastante a vida útil do motor. Eu não sei estimar isso, eu não sou eletricista, não é o intuito do vídeo esse, é só dizer que existem essas duas possibilidades, né? Você ligar ele, primeiramente, que eu estou explicando agora, com um capacitor permanente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo duas situações. A do um eletricista falando desse capacitor e da outra situação também. Então na descrição desse vídeo você vai encontrar sobre o capacitor permanente, o técnico falando, né, que é o mais ideal. Era isso sobre o capacitor. O capacitor é a maneira mais fácil e barata. Agora vamos à segunda situação. A segunda situação, que é o correto fazer, é o mais correto, porém precisa de um investimento um pouco maior. Eu falo investimento, não é gasto, porque o que eu vou explicar agora é sobre o inversor de frequência. Eu digo investimento porque em várias situações você vai poder usar, ele transforma 220, a energia monofásica em trifásica, como também faz o trifásico para o monofásico. Então, mas o que mais vai acontecer é precisar usar um motor trifásico numa rede monofásica. E ele resolve todos os casos. O inversor de frequência que eu vou mostrar para vocês é esse que está aparecendo aí. Só que existe inversor de frequência para todas as potências de motor. Então na hora que você for, se você for adquirir um inversor de frequência, você toma cuidado de falar com o técnico que vai vender para você essa peça, de comprar o inversor de frequência conforme o motor que você vai usar. Ou no caso de você não ter mais de um motor, compra para o motor maior, porque para o menor não vai ter problema. No caso, ele não pode exceder a sua capacidade. E vamos às vantagens do inversor de frequência. Uma das vantagens muito incríveis do inversor de frequência é que você consegue variar a velocidade do motor. Isso é muito legal de usar numa marcenaria. Você pode variar a rotação da serra. Imagina, você tem uma máquina, você pode até aumentar, além do que o motor foi projetado, a velocidade da serra. Isso é muito útil. Outra situação que fica muito legal de ter um variador de velocidade, que no caso o inversor de frequência, seria numa serra-fita. É muito importante isso aí. Numa tupia, você de repente tem alguns trabalhos que você precisa de maior rotação, porque as tupias elas vêm com alteradores de velocidade trocando a correia nas polias. Então com o inversor de frequência você descarta essa situação, você pode fazer todo esse trabalho de inverter ou aumentar a velocidade do motor nos próprios botões do inversor.
Mas isso, claro, eu não vou explicar porque não é o intuito do vídeo. Eu só estou falando para vocês que existe essa possibilidade. Vamos deixar bem claro que eu não entendo do inversor de frequência. Eu não estou explicando sobre o inversor de frequência. Eu estou dizendo aqui que há duas situações que possivelmente você pode usar na sua marcenaria. E não estou aqui explicando sobre o inversor de frequência. Vamos deixar isso bem claro porque eu não entendo mesmo, não sou eletricista, tá ok? Outra situação muito importante do inversor de frequência que eu achei, que ele tem a tal da rampa de aceleração e desaceleração, que é tipo um freio que dá para fazer. É totalmente programável, aí você vai ligar o motor e ele não sai naquela velocidade toda como algumas máquinas têm. Ele vai aumentando a rotação até atingir a sua rotação de trabalho. Como também quando você desliga, você pode programar para que ele pare numa rotação que você determina, vamos supor 10 segundos ou 1 segundo, ele imanta o motor e faz que o motor pare muito rápido ou normalmente. Isso é muito legal. Em algumas máquinas, o desligamento e a parada instantânea do motor é muito importante e é muito seguro. Inverter o giro do motor, em algumas máquinas até é necessário, não é muito na marcenaria, mas ter essa função disponível não é nada mal, né? Na verdade. E tudo isso que eu falei do inversor de frequência, que eu acho muito importante ter, porque você pode ter um inversor de frequência, no caso, fazer uma tomada, né, e utilizar várias máquinas com o mesmo inversor. E isso tudo que eu falei para você do inversor de frequência, aumentar a velocidade, rampa de aceleração e freio, tudo isso aí é programável em botões, não precisa mais estar mexendo no motor, abrindo máquina, trocando polia. Isso tudo é tudo feito programado e apertando os botões, conforme eu estou mostrando agora para vocês. O inversor de frequência é uma coisa fabricada pela WEG, é uma ferramenta de muita qualidade. E eu acho isso muito fácil, facilita muito a vida do marceneiro. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Espero ter ajudado com um pouquinho, né, de informação. Se você já passou por essa situação, deixa aqui embaixo um comentário se você, como você resolveu essa situação na sua marcenaria. É bom compartilhar isso com os amigos. E eu quero agradecer demais você ter assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça, dá um likezinho aqui no nosso vídeo, isso ajuda muito a gente. Se inscreve no nosso canal e compartilha com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.